Olá, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e sejam bem-vindos à nossa aula. Que o nosso dia seja maravilhoso e que vocês aproveitem o conteúdo que a gente vai trazer para vocês aqui, tá certo? Mais uma vez, sempre tem a minha telinha, né? Sejam bem-vindos. Aqui eu sempre trago as notícias iniciais e quem está me ajudando hoje na tradução para a Língua Brasileira de Sinais é a Elaine. Essa menina aqui é maravilhosa e aqui todo mundo está ficando fera já em matemática, viu, gente? Os produtores, o pessoal de livros, está todo mundo aprendendo tudinho. Nossa aula tem um formato digital e eu estou amando fazer esse projeto, pessoal, porque a gente começa a ter interação com as pessoas. Através da TV, nesse momento, você me assiste ao vivo, mas no YouTube você pode ver pelo celular ou pelo computador posteriormente, né? E aí eu trouxe para vocês uma carinha nova, normalmente eu estava trazendo no celular. Aqui eu trouxe no computador como é que está a carinha do nosso canal. Você pode ir lá, né, se inscrever no canal do Educa Recife. A gente já bateu 6.000 inscritos, então tá muito legal essa adesão. E chama um colega, né, indica para que vocês consigam comentar as aulas depois, assistir juntos, tá certo? Olha como é que tá lá a sequência, né? Você vai entrar no canal do Educa Recife, vai rolar um pouquinho para baixo e vai aparecer várias playlists. No caso de vocês, vai ser a playlist do 6º ano, né, que está aqui no cantinho. E aí eu trouxe outra tela, ó, para você ver, escolhi uma aula minha, né, uma aula de matemática. Aqui no cantinho, ó, vai aparecer os vídeos com a data e a disciplina, né? Eu sempre falo para vocês anotarem, porque é assim que está sendo salvo lá. E aí você consegue pesquisar aqui pelo cantinho qual que é a aula que você quer ver de novo, tá bom? Então, no caso de hoje, né, a gente tá com a aula no dia 31 de agosto, você ia procurar 31 de agosto, 31/8, na aula de matemática, para poder rever, tá certo? Olha só, aqui no chat, né, a gente tem vários comentários chegando. Eu trouxe os comentários da semana passada, acho que fica legal de trazer desse jeito. E aí eu trouxe dos 3 vídeos, né? Da semana passada. Então, eu já tinha trazido do dia 24, mas aí surgiram outros comentários. A Laila, ó, disse que gostou bastante da aula, meia aula, e ela é da escola Oswaldo Lima Filho. Teve um ex-aluno meu, Matheus, que fez um comentário aqui de coraçõezinhos, que feliz que ele assistiu também. O Maicon chegou agora também, boa aula, e comentou aqui também, ó, ótima aula, na última aula da semana passada. E aqui, Berdinho e Maria Júlia disseram oi, para dizer que estavam presentes, hein? É bom vocês continuarem assistindo e comentando aí, pessoal. Chamem os colegas, não esqueçam de colocar o nome da escola, para a gente poder fazer referência, tá certo? Então, sempre falo sobre os materiais, né? A gente tenta acompanhar sempre a trilha que está lá disponível, né? O material que está disponível na Escola do Futuro. Então, você pode acessar através do Google, buscar Escola do Futuro em Casa, e aí vai aparecer essa telinha aqui. Você vai seguir esses passos, né? Clicar em Estudante. Logo após vai aparecer essa telinha, você vai clicar em Anos Finais, e logo após você vai clicar em 6º ano. Buscar a trilha da semana 24. Então, vai ter uma série de informações, né? Uma série de links. E a trilha que você vai buscar lá é a da 24ª semana, tá? Que vai ter o conteúdo que a gente vai ver nessa aula, beleza? Então, começo aqui rapidinho, dando uma falha nossa, porque na aula passada a gente estava falando sobre pirâmides e aí uma tela estava com a pirâmide certinha e a outra tela apareceu um prisma sem querer. Acho que dupliquei, gente. Perdoa a professora. A imagem que deveria ter aparecido era essa pirâmide aqui. Mas como vocês estavam prestando atenção na aula, eu acredito que vocês não deixaram passar por isso e não se enganaram com aquele prisma que apareceu ali, tá? Então, a forma que a gente estava falando no momento era pirâmides e a gente fez a planificação, né? A abertura dessa pirâmide, tá certo? É só para não deixar passar desapercebido, porque eu sempre presto atenção naquilo ali que a gente está dando aula e quando eu olhei, eu disse, ops, vou trazer na próxima correção, tá legal? Então, a gente vai começar a nossa aula agora. Pega aí o seu lápis, o seu caderno para fazer as anotações iniciais, tá certo? Uma das coisas que a gente precisa para essa semana é relembrar como funcionam os múltiplos e os divisores de um número. A gente já teve uma semana anterior que a gente viu esse conteúdo bem detalhado. Basicamente, na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão e ver um mecanismo diferente de fazer o MMC, algo do tipo, né? Calcular um múltiplo de um número, na verdade.
e a gente vai resolver alguns problemas essa semana. Então, lembra daquela ideia que eu falei? Que quando a gente está estudando matemática, a ideia é reação em cadeia. Eu aprendo um conteúdo e aí depois eu puxo esse conteúdo para me ajudar em outra coisa e assim sucessivamente. Bom, aqui nunca é demais, tá certo? Então, a gente vai fazer uma revisão para a gente poder dar continuidade essa semana. Então, vai anotando aí no finalzinho, sempre tem aquele resuminho para a gente conversar. Vamos lembrar do que são números naturais. É nesse campo aqui, nesse conjunto de números, que a gente vai trabalhar essa ideia de múltiplos divisores. Os números naturais são os números que usamos para expressar quantidades. Então, a gente tem 0, que é quantidade nenhuma, né, valor nenhum, e daí por diante. 1, 2, 3, 4, 5. Apesar de vocês serem bem espertos já, e já conhecer, por exemplo, R$ 2,50, que a gente pode dizer R$ 2,5, a gente não vai usar esse número com vírgula ainda não. Aqui, a gente vai trabalhar com esses números que são completinhos, fechadinhos, né, que são os números naturais, tá bom? Nessa sequência. E aí a gente vai lembrar do que são múltiplos de um número, né? O que é múltiplo de um número natural, professora? Então, aqui eu trouxe uma caixinha de bombons e nessa caixinha de bombom tem 6 bombons. Se a gente observar aqui, ó, eu posso pegar a caixinha cheia. E aí, nesse caso, se eu pego várias caixinhas da mesma, eu vou tendo somas de 6 bombons. Preste atenção aqui nessa imagem como é que tá, ó. Se eu não compro caixinha nenhuma, eu vou ter 6 vezes 0, né? 6 vezes 0 caixinha vai dar 0. Agora, se eu compro uma caixinha, é 6 bombons vezes uma caixinha. Então, vai dar 6 bombons. E aí, se eu faço vezes 2, são 2 caixas. 2 vezes 6 vai dar 12. E assim sucessivamente. O que a gente começa a perceber? Além da gente lembrar da ideia da soma e da multiplicação associadas, lembra que a multiplicação é a soma do mesmo valor repetidas vezes. Então, 3 vezes 6 é 6 mais 6 mais 6, porque a gente está somando o 6 3 vezes, tá bom? Então, além dessa ideia de associar essa soma, a gente está percebendo que, para descobrir os múltiplos de um número, basta seguir fazendo essa multiplicação aqui, né? E aí a gente pode continuar fazendo essa multiplicação até o final do estudo, beleza? E aí a gente tem que lembrar de algumas coisas. Se a gente quiser, a gente consegue continuar a sequência sem limite, o que vai tornar o conjunto dos múltiplos de um número infinito. Esse daqui é um detalhe super importante da gente guardar. O que é uma coisa infinita, né? Que não acaba. Então, a gente já percebeu que, se eu continuar multiplicando esse 6 por todos aqueles números dos conjuntos naturais que a gente viu no comecinho, eu vou continuar essa sequência aqui e não vou terminar nunca, tá? Outra coisa bem importante é que o 0 é múltiplo de qualquer número. Então, qualquer coisa, qualquer número, vezes o 0 vai dar sempre 0, né? Eu tenho 1 milhão vezes 0 vai dar 0, tá certo? E se a gente for observar os divisores? No caso dos divisores, a gente tem que ter uma outra perspectiva, né? Apesar de estar relacionado um com o outro, o divisor ele já tem uma característica diferente, ó. O número é divisor do outro quando o resultado da divisão de um número natural por este número natural é exato. É o que, professora? Eu não entendi nada. Então, vamos fazer assim, ó. Eu tenho esses 6 bombons agora e quero dividir de maneira justa. Quero que todo mundo receba a mesma quantidade. Eu posso dividir 6 bombons para 6 amigos e cada amigo vai ganhar um bombom. Posso. Posso dividir 6 bombons para 3 amigos, o que é mais legal, né? Porque aí cada amigo vai ganhar 2 bombons. Posso dividir 6 bombons para 2 amigos e cada amigo vai ganhar 3 bombons. E posso dividir 6 para 1, que no caso é para mim mesma, e vou ficar com todos os bombons, não é verdade? Mas se eu quiser dividir agora em mais quantidades, é possível? Até é, professora, mas eu teria que partir esses bombons no meio. E essa não é a nossa intenção de trabalhar nesse momento. Então, a gente percebe que eu tenho uma quantidade limitada de possibilidades para fazer a divisão desse bombom de maneira justa, onde todo mundo receba a mesma quantidade. A gente dividiu por 6, por 3, por 2 e por 1. Olha que coincidência! 1, 2, 3 e 6. Apareceu no sentido contrário, né? Então, a gente consegue fazer esse conjunto dos divisores observando aqui, ó. 6 dá para dividir exato por 1
por 2, por 3 e por 6, beleza? Só que o que a gente começa a perceber desse conjunto? Entre a relação de múltiplos e divisores, existem grandes diferenças, a gente só não pode confundir, tá? A primeira é que no caso dos divisores, a gente tem agora um conjunto que acaba, um conjunto finito. Nos múltiplos, a gente começava a multiplicação e ia para sempre. Mas agora, nos divisores, eu vou ter uma limitação. O primeiro número aqui, ó, vai ser o 1. Qualquer coisa dividida por 1 vai dar o próprio número, né, gente? Então, eu tenho 20 balinhas para dividir para uma pessoa, que no caso é para mim mesma, e vou ficar com as 20 balinhas. Então, a gente tem que essa divisão, ela vai dar exata sempre, tá certo? E o último número é o próprio número dos divisores, né, da sequência de divisores. Então, eu tenho 6 bombons, eu consigo dividir para 6 pessoas e essa resposta vai dar 1. Percebe? Dividindo para 1 vai dar o próprio número, dividindo para o próprio número, vai dar 1, beleza? Então, essa ideia de oposição aí, de relação, vai ficar bem interessante para vocês anotarem os divisores. Outra coisa importante é que 1 é divisor de qualquer número, né? Então, veja que eu coloquei duas informações que são contrárias em relação a múltiplos e em relação a divisores. Deixa eu voltar para a gente ver. Ó, nos múltiplos, o conjunto é infinito e 0 é múltiplo de qualquer número. Agora, nos divisores, o conjunto é finito e o 1 é divisor de qualquer número. A gente tem duas informações que são extremamente importantes para a gente conseguir caminhar no conteúdo dessa semana, tá bom? Então, quando a gente observa essa ideia, e eu disse lá no comecinho, a relação entre múltiplos e divisores, a gente percebe que é meio que um ciclo. Olha essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, ó. O 12 é um múltiplo de 6. E o 6 é um divisor de 12. Então, se eu faço a multiplicação e eu chego num resultado, significa que esse resultado dá para dividir pelos números que foram multiplicados antes. Como é que é, professora? Exemplo, 3 vezes 4 vai dar 12. 12 é múltiplo de 3 e de 4, porque essa multiplicação deu 12 aqui. Mas 3 e 4 são divisores do 12. Porque 12 dividido para 3 vai dar o 4 e 12 dividido para 4 vai dar o 3. Essa ideia dessas combinações, dessas operações, é o que vai reger a nossa semana, tá? É o que vai fazer com que a gente entenda as resoluções dos problemas mais na frente, tá certo? Então, vamos olhar aqui, ó, principais diferenças de múltiplos e divisores. Lembra do quadrinho que a gente sempre faz? Trouxe aqui para a gente ver, ó. Múltiplos versus divisores. A gente tem que os múltiplos é um conjunto infinito, os divisores é um conjunto finito, que acaba. A gente tem que 0 é o primeiro múltiplo de qualquer número e a gente tem que o 1 é o primeiro divisor de qualquer número. E o último divisor é o próprio número. Então, aqui a gente tem o primeiro, ó, mas não tem o último, porque o conjunto é infinito. Aqui a gente tem o primeiro e tem o último, porque o conjunto é finito. O tempo todo eu estou chamando essa ideia para você não esquecer, tá certo? E aí vamos fazer um teste, né? Com o número 21, eu vou tentar escrever aqui os múltiplos e os divisores deles. Será que você já consegue perceber? É um número bem familiar nosso, né? Então, a gente consegue verificar quais são os números que são múltiplos de 21. Tem que começar com 0, né? E depois a gente faz aquela ideia de multiplicar sucessivamente. Vezes 1, vezes 2, vezes 3. Qual que é a quantidade que vai surgir aqui, ó? 0, 21, 42, 63 e assim vai. Um conjunto infinito, ó. E se fossem os divisores? Aqui a gente tem, ó, o 1, que é o primeiro, divide todo mundo. Tem o próprio número, que é o 21. E aqui a gente vai buscar quais são outros números, se tem outros números, que divide o 21. Além disso, tem o 3 e o 7, né? Então, a gente conseguiu aqui achar os divisores desse número 21. Ó, infinito e finito aqui, tá bom? Bom, até aí tá tudo bem, né? Outro conceito que eu trouxe para a gente relembrar aqui foi a ideia de primos e compostos. Eu acabei de falar sobre divisores e eu disse assim para o 21, ó, eu achei o 1 e o 21, que são, né, os principais elementos desse conjunto, o primeiro e o último, e procurei os outros se houver divisor. Então, quer dizer
que eu tenho números que não vão ter mais de 2 divisores, só vai ter o 1 e ele mesmo. E aí a gente vai trazer essa ideia de números primos e compostos. Gente, vê só. A gente utilizou 2 ideias de múltiplos e divisores. Agora, a gente vai classificar os números de acordo com algumas condições. Os números vão ser chamados de primos se a gente tiver apenas 2 divisores, que é o número 1 e o próprio número, tá certo? E os números vão ser classificados como compostos se tiver mais de 2 divisores. Então, agora, eu não estou mais separando em múltiplos e divisores, mas eu vou usar essa ideia para trabalhar a classificação de primos e compostos. Então, a gente vai colocando aqui, preenchendo o quadro, para que você consiga entender o que é que vai caracterizar esses números, né? Então, eu vou começar a pensar, quais são os números que só vai ter 2 divisores, 1 e ele mesmo. O número 2, por exemplo, só divide por 1 e por ele mesmo, né? Não tem outro número que divide 2. O número 3, também a mesma ideia, por 1 e por 3. O número 5, por 1 e por 5. O número 7, por 1 e por 7. Ah, Breno, são todos os ímpares, né? Opa, não é não, ó. Eu tenho aqui nos números compostos o 9. Então, eu tenho 1, 3 e 9 que dividem esse número aqui. Então, a ideia aqui é que, quando eu tenho essa sequência de números primos, eu consigo perceber que todos eles só dividem por 1 e por ele mesmo. Mas quando a gente está escrevendo a partir do 3, a gente percebe que vai na sequência dos números ímpares, só que não é todo ímpar que vai ser primo, não. Então, a gente precisa prestar atenção nessa ideia, tá certo? Aqui, ó, o 0 não divide nenhum número, nem ele mesmo. Então, ele não aparece, tá certo? O 0 e o 1 não são classificados nem como primo, nem como compostos. 0 ele não vai dividir ninguém, né? Não pode dividir por 0. Nem faz sentido, né? Eu tenho aqui um monte de balinha e vou dividir para ninguém. Toma, gente, e saio da sala. Não adianta, entendeu? Então, não vale. Nesse caso, a gente pode dividir 0 por alguma coisa, mas também não faz muito sentido, né? Eu tenho R$0 e vou dividir para mim e para a Elaine. A gente vai continuar com R$0. No entanto, a gente não vai classificar o 0 nem como primo, nem como composto, porque a ideia dessa classificação tem que respeitar essa condição aqui, ó, gente. Então, 0 tem que ser um número que tenha apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. 0 não divide por 0 e 0 dá para dividir para todos os números. 0 dividido para 1 milhão vai dar 0, beleza? Então, a gente não tem o 0 atendendo àquela condição. E o 1, ele só divide pelo 1, né? Lembrando que a gente está falando de divisão inteira, né? Divisão que não tem resto, tá certo? Então, a gente tem essas duas observações, 0 e 1 não é nenhum dos dois, e a gente tem aqui os números primos e os números compostos. Outra coisa que é importante lembrar, ó, é que no caso dos números primos, o 2 é o único número primo que é par, tá certo? E aí eu trouxe para vocês uma ideia de como a gente pode descobrir quais são os números primos. Deixa eu voltar aqui e voltar para cá, ó. Esse daqui é o crivo de Erastótenes. Ele faz assim, ele faz um círculo no primeiro número primo e sai eliminando os múltiplos desse número. Então, ele circulou o 2, eliminou todos os pares. Circulou o 3, eliminou todos os múltiplos de 3. Circulou o 5, eliminou todos os múltiplos de 5. E assim ele vai, tentando eliminar os múltiplos daquele número até deixar circulado todos os números em que são primos, em que não tem outros divisores, né? Então, a gente percebe aqui, ó, que do 2 não tem o 1, tá vendo? Lembra que a gente colocou um fora desse conjunto, né? Então, ele começou no 2, foi fechando aí, foi marcando os múltiplos até o número 120. E vamos ver aqui quais são os números que estão surgindo, ó. Os primeiros da lista a gente já tinha escrito, né? 2, 3, 5, 7, 11 e 13, já apareceu lá na nossa lista anterior. E aí ele vai colocando, ó, todos os números primos até o finalzinho. Qual que será aqui o último que ele vai colocar? 113. Porque aí a gente vai começar de novo o GIF, né? Só para vocês lembrarem. Então, é um exercício interessante para você trabalhar com essa ideia de múltiplos e divisores, inclusive. Você pega o 2 e risca todos os múltiplos dele.
porque aí a gente vai estar eliminando os números compostos. Depois você pega o 3 e faz a mesma coisa, o 5 e faz a mesma coisa, e aí você vai ficando só com os números primos, tá? É interessante rever esse conceito aqui para vocês lembrarem dessa ideia, tá certo? E agora a gente vai lembrar dessa ideia aí. Quando a gente fala desse nome, pode ser que fique bem estranho, né? Poxa, que nome grande, difícil, professora. Então, a gente vai lembrar do que isso significa. Você não precisa nem lembrar desse nome grandão, Teoria Fundamental da Aritmética. Mas o que é que ele diz e o que é que a gente vai fazer com ele? Ó, o Teorema Fundamental da Aritmética é uma propriedade que divide o conjunto dos números naturais em primos ou compostos. Todo número natural maior que 1 ou é primo ou pode ser escrito como produto em que todos os fatores são primos. Professora, a senhora leu tudinho aí e eu não entendi foi nada. Vamos ajudar? Vamos lá. Vamos aqui olhar esse exemplo e vamos tentar escrever esses números como multiplicação de outros números, tá certo? No caso do 19, o que vai acontecer aqui, ó? O 19 eu não vou conseguir fazer, porque o 19 é um número primo. E a única maneira de eu escrever o 19 como multiplicação de outros números é 19 vezes 1. Então, não vai adiantar muita coisa, né? Mas o 20, tenho certeza que você já lembrou aí. Olha, é par, dá para dividir para 2. Ou você já pensou que termina em 0. Dá para dividir para 5. Então, se dá para dividir exato por outro número, significa que eu posso escrever esse 20 como multiplicação de outros números. Vamos lembrar disso aqui, ó. 4 vezes 5 é uma multiplicação possível para a gente ter esse 20, né? Será que tem outra ideia? 5 é um número primo, mas o 4 não é. Então, eu ainda posso separar esse 4, né? Eu posso escrever assim, ó. 2 vezes 2 vezes 5. Quer dizer que o 20 pode ser escrito nesse formato aqui, tá? E aí a gente pode escrever nesse formato, né? 20 é igual à multiplicação dos números primos, 2, 2 e 5. Pegou a ideia? A gente vai fazer alguns exemplos, tanto hoje quanto nas próximas aulas, tá certo? Mas é interessante você já começar a perceber quais são os números nessa primeira sequência aí, do 0 até o 15, até o 20, que a gente pode escrever nesse formato. E aí fica um exercício legal de você perceber os primeiros números primos e os números que você conseguir fazer isso vão ser os números o quê? Compostos, beleza? Então já anota essa informação. E aí a gente tem uma técnica para conseguir decompor esses números em fatores primos. Que técnica é essa? Ó, eu vou pegar aqui o número 84, por exemplo. Agora, eu vou tentar fazer a mesma ideia lá do 20, só que com um número maior. E a gente vai precisar disso mais na frente. Então, quais são os números primos que eu tenho aqui? Ó? Primeiro, eu vou começar com 2, porque 2 é um número par e é primo, então eu consigo fazer a divisão. 84 dividido para 2 vai dar quanto? Ó, coloquei a resposta ali. 42. Aí agora eu vou tentar dividir para o número primo de novo. Mas aí o 2 dá para dividir, né? 42. Então, vamos de 2 de novo. E aí minha resposta vai aparecer aqui como 21. E agora deu um número ímpar, né? Número ímpar não vai dar para dividir, não. Mas 21 divide por quem? O próximo número que seja o menor possível para a gente fazer essa divisão. Aqui a gente vai ter o 3, vai aparecer o 7, né? 21 dividido para 3 vai dar 7. E agora a gente só pode dividir por quem? Por 7, né? E vai aparecer 1. Então, 84 ó, pode ser escrito como a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Exatamente os números que apareceram aqui nessa decomposição. Então, eu vou deixar para vocês também uma outra ideia de ter essa prática, né? Além de reassistir a aula se você não entendeu e perguntar para o seu professor, de fazer essa decomposição para você treinar um pouco mais essa técnica que a gente vai usar ao longo da semana, tá bom? E agora, trouxe um número maior ainda, 315. Olha, tem uma aula que a gente já teve sobre divisibilidade e você pode procurar lá no canal para poder buscar, né, se você não lembra, como que a gente pode pensar na divisão ao invés de ficar tentando. Primeira coisa é observar se o último número é par. Não é, né? 315.
Segunda coisa, para ver se dá para dividir para 3, é ver se a soma dos algarismos, lembra disso? A soma dos algarismos são divisíveis por 3. Então, a gente tem aqui, ó, 1 mais 5 vai dar 6, 6 mais 3 vai dar 9. Se 9 divide para 3, então 315 também divide para 3. A gente começa com ele e vamos fazer a divisão aqui, ó. 315 dividido para 3 vai dar 105. 105 dá para dividir para 5, eu já sei. Mas só que será que dá para dividir por um número menor ainda? Então, vamos tentar o 3 de novo, ó. 1 com 5 dá 6, né? 6 mais 0 dá o próprio 6. Então, a gente dá continuidade dividindo para 3. Ó, dividir para 3 e a gente tem 35. E 3 mais 5 vai dar 8, né? A técnica do 3 agora já não está funcionando. Então, vamos para o próximo. Aí, a gente vai dividir para 5. Dividindo para 5, a gente tem 7. E agora, dividindo para 7, a gente vai ter 1. Nesse caso, a gente pode escrever 315 como a multiplicação de 3, 3, 5 e 7. Ó, justamente os números que surgiram aqui. Ah, professora, agora eu consegui entender. Ficou super fácil de fazer essa ideia dessa decomposição. Lembra que tudo é treino, tá? A gente vai treinar esse artifício para poder resolver as atividades mais na frente, tá certo? E aqui eu trouxe um resuminho para a gente poder verificar essa aula inteira. Toda vez no finalzinho da aula eu estou fazendo essa ideia de trazer um mapinha mental ou um esquema, que é uma maneira bem legal da gente resumir o que a gente estudou, né? Lembrando que o resumo, ele não é suficiente para a gente estudar, mas ele dá aqueles gatilhos para a gente lembrar das informações que a gente viu na aula. Então, o primeiro resumo que eu trago aqui, para a gente observar, é o resuminho dos múltiplos e divisores. Essa ideia foi a ideia inicial da aula, foi uma revisão de conteúdos que a gente estava vendo anteriormente e a gente lembrou do que era o conjunto dos múltiplos e do que era o conjunto dos divisores. No caso dos múltiplos, a gente não pode esquecer a diferença dos divisores para não confundir, né? Múltiplo é um conjunto infinito, divisores é um conjunto finito. No caso dos múltiplos, o 0 é o primeiro número que aparece nesse conjunto e no caso dos divisores, o primeiro e o último estão definidos. O primeiro vai ser 1 e o último vai ser o próprio número. É tanto que no momento a gente utilizou o 21 para ter essa noção, né? No caso dos múltiplos aqui, eu continuaria multiplicando o 21 e esse conjunto ia crescendo, né, gente? Eu podia ir escrevendo para sempre. No caso do 21, para os divisores, achar os divisores do 21, a gente viu, ó, o 1 e o 21 sempre marca, né, o começo do conjunto. O primeiro número é 1 e o último número é ele mesmo. E a gente buscou se tinha divisores aqui no meio ou não. Aqui no caso do 21, a gente achou 3 e 7. Então, eu posso classificar 21 como o quê? Como um número composto, né? Porque ele tem mais de 2 divisores. Pegando essa ideia, a gente falou da próxima etapa, a classificação de números primos e números compostos. Quando a gente observa essa classificação aqui, ó, a gente viu, no 21, além do 1 e do 21, eu busquei para ver se tinha outros divisores. Mas existem situações em que o número só vai ter 2, que é 1 e ele mesmo. Para isso, a gente dá o nome de número primo, né? De números que têm esse tipo de característica de só ter 2 divisores, a gente vai dizer que eles são primos. Então, aqui a gente começou a escrever, ó, quais são as sequências, né? Qual é a sequência, na verdade, dos números que são primos. Lembramos que o 2 é o único número primo que é par e que 0 não divide nenhum número, nem ele mesmo. Então, ele não vai ser classificado como nenhum dos dois. No caso dos números compostos, a gente viu que tem mais de 2 divisores. Então, aqui, ó, o 4 divide por 1, por 2 e por ele mesmo. O 6 divide por 1, por 2, por 3 e por ele mesmo. Então, percebe que a gente está aqui observando a lista dos números que tem, além do 1 e dele mesmo, outros divisores. Por isso, ele vai ser classificado como composto, tá? E o último quadrinho que eu trouxe aqui foi lembrar da decomposição, né? Como é que a gente faz essa decomposição em fatores primos? A gente vai pegar essa sequência aqui, ó, de números e vai tentar fazer as divisões
de maneira objetiva, de maneira exata, até chegar no resto 1, né? Na verdade, na resposta 1. E aí a gente pode escrever o número como multiplicação desses outros que apareceram aqui, tá certo? Guarda esse quadrinho com você para você fazer a revisão dessa aula, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. Busquem seu professor, revisem a aula para a gente treinar os probleminhas com MMC nessa semana, tá certo? Com múltiplos e divisores, na verdade, que a gente vai falar dos dois, tá legal? A gente se vê na próxima aula, pessoal. Até mais!